Enoque é um dos personagens mais misteriosos de toda a Bíblia. A história dele é curta, mas o peso do que se diz sobre sua vida atravessou séculos, alimentou crenças, livros antigos, interpretações secretas e até visões místicas que continuam despertando curiosidade até hoje. Em poucas linhas, a Escritura apresenta um homem que andou com Deus de um jeito tão profundo que, de acordo com Gênesis, ele simplesmente não viu a morte. E é justamente por isso que a vida de Enoque parece mais uma porta entre o mundo comum e o desconhecido. Para entender Enoque, primeiro precisamos situá-lo na genealogia de Gênesis. Em Gênesis 5, ele aparece na linhagem de Sete, descendente de Adão. O texto diz em Gênesis 5:21 que Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém e depois disso continuou andando com Deus por mais 300 anos. Aqui já existe algo diferente. Não é apenas uma vida longa, como era comum naquele trecho da Bíblia, mas uma relação descrita com intimidade e constância. A expressão andou com Deus não indica apenas alguém religioso. A ideia é de caminhada diária, alinhamento, proximidade, como se a vida inteira dele tivesse sido conduzida na presença divina. O detalhe mais impressionante vem em Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Em outras palavras, a Bíblia não relata a morte de Enoque da forma comum. Ele não aparece morrendo, nem recebendo um fim, narrado como os outros patriarcas. O texto é direto, mas abre espaço para muitas perguntas. O que significa exatamente Deus o tomou? Alguns entendem como um traslado sobrenatural, uma retirada direta da vida terrena. Outros veem nisso um símbolo da comunhão tão intensa com Deus que Enoque se tornou uma exceção na narrativa humana. O fato é que a Bíblia o coloca como um caso singular, quase como um anúncio de que existe algo além do limite que conhecemos. Essa singularidade de Enoque ganha ainda mais força quando olhamos para o Novo Testamento. Em Hebreus 11:5, ele é citado no famoso capítulo da fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de haver agradado a Deus. Repare que o foco aqui não é curiosidade, mas fé. O autor de Hebreus usa Enoque como exemplo de alguém cuja vida agradou a Deus. Isso ajuda a explicar por que sua história marcou tanto a tradição bíblica. Enoque não ficou famoso por reis, batalhas ou milagres públicos. Ele ficou marcado por uma caminhada fiel, silenciosa e profunda. Outro texto importante é Judas 1:14 e 1:15, onde Enoque é apresentado como profeta. Judas afirma que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre a vinda do Senhor com milhares de santos para julgar os ímpios. Esse detalhe é essencial, porque mostra Enoque não apenas como alguém piedoso, mas também como alguém ligado à mensagem de juízo e responsabilidade espiritual. Em linguagem simples, Enoque teria anunciado que Deus não é indiferente ao mal. Há consequências, há justiça, há um momento em que tudo será revelado. Isso adiciona uma camada solene à sua figura. Ele não é apenas o homem que andou com Deus, mas também o homem que teria falado em nome de Deus. Além da Bíblia, Enoque se tornou uma figura central em textos antigos muito discutidos, especialmente o livro de Enoque. Esse livro não faz parte da maioria das Bíblias cristãs, mas é muito conhecido no meio dos estudos bíblicos e das tradições antigas. Nele, Enoque aparece como alguém que recebe revelações celestiais, viaja por regiões do céu e da terra e contempla segredos sobre anjos, julgamento e o destino final dos justos e dos ímpios.
Para muita gente, esse é o lado mais místico de Enoque. Já para estudiosos, esse livro mostra como certas comunidades antigas viam Enoque como um personagem capaz de transitar entre o humano e o divino, quase como um visionário que enxergava realidades escondidas. O chamado Livro de Enoque é, na verdade, um conjunto de escritos atribuídos a esse nome, com destaque para Primeiro Enoque. Nele aparecem histórias sobre os vigilantes, anjos que teriam descido à terra e ensinado conhecimentos proibidos aos humanos. Também surgem descrições de juízos, calendários celestes e viagens por diferentes céus. Isso não significa que tudo ali seja aceito da mesma forma por todas as tradições religiosas, mas explica por que Enoque virou um personagem tão envolto em mistério. Seu nome passou a ser associado a segredos sobre o universo, o destino da alma e os limites entre céu e terra. Em muitas leituras místicas, Enoque é visto como um intermediário, alguém que conhece os códigos do invisível. Existe também uma forte tradição mística judaica ligada a Enoque, especialmente em textos posteriores chamados de literatura Recalot, e em versões que associam Enoque à figura de Metatron. Em algumas dessas tradições, Enoque seria transformado após ser levado por Deus e elevado a uma condição celestial especial. De forma simples, é como se ele deixasse de ser apenas um homem comum para se tornar uma espécie de escriba ou agente celestial. É importante dizer que isso pertence ao campo da tradição mística, não à narrativa bíblica básica de Gênesis. Mesmo assim, essa associação ajudou a ampliar ainda mais o fascínio em torno dele. Poucos personagens bíblicos inspiraram tantas leituras sobre ascensão, transformação e acesso aos mistérios do alto. Quando juntamos todas essas camadas, Enoque se torna uma figura de contraste. Na Bíblia, ele é breve, quase discreto. Já nas tradições posteriores, ele cresce como alguém ligado ao céu, ao juízo e a segredos espirituais. Isso mostra como um personagem pequeno em quantidade de texto pode ser enorme em significado. Enoque também nos lembra de algo muito simples. A grandeza espiritual nem sempre aparece em eventos grandiosos. Às vezes, ela aparece numa vida de caminhada constante, numa fidelidade que o texto resume em poucas palavras, mas que ecoa por gerações. Em Gênesis, Hebreus e Judas, o centro não é o mistério por si só, mas a relação com Deus. O mistério vem como consequência dessa relação. Por isso, quando alguém pergunta quem foi Enoque, a resposta mais completa precisa incluir a Bíblia e também a tradição que cresceu ao redor dela. Ele foi o descendente de Adão na linhagem de Sete, pai de Matusalém, homem que andou com Deus, profeta citado em Judas e personagem lembrado em Hebreus como alguém que não passou pela morte comum. E, fora do texto bíblico canônico, virou símbolo de revelação, segredo e contato com o sobrenatural. Seja lido com foco histórico, espiritual ou místico, Enoque continua chamando atenção porque sua história sugere algo que o ser humano sempre quis entender. Até onde vai a presença de Deus na vida de alguém? A história de Enoque é breve, mas cheia de camadas. Ela fala de fé, de proximidade com Deus, de profecia e também de tradições místicas que transformaram esse nome em um dos mais intrigantes da antiguidade. Se você quiser, no próximo vídeo, eu posso aprofundar o livro de Enoque, explicar quem eram os vigilantes ou comparar o que a Bíblia diz com o que os textos antigos acrescentaram. Porque quando o assunto é Enoque, sempre parece haver algo escondido nas entrelinhas.